A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sou a Bispa Eliane, trazendo para você a quarta aula do nosso estudo Teologia Pastoral. Peço perdão pelo atraso da quarta aula, tive alguns problemas de saúde. Minha filha e eu gripamos, ainda tô com a voz um pouco embarcada. Também dizer que eu tive um problema no meu canal no YouTube. Eu postei um vídeo de apocalíptico que foi censurado como cenas violentas por causa das cenas, né, do Apocalipse, que realmente já são cenas fortes. Proibiu a postagem por um tempo. Eu ia até postar em outro canal, mas fiz um teste agora, parece que foi liberado, vamos ver. Mas você vai receber hoje, de alguma forma, esta aula. Você que gostaria de estudar conosco, né, nós temos a nossa plataforma de estudo. Eu queria te convidar, né? Eu não cobro nada, né? Porque senão tu fala, a bispa tá ganhando dinheiro cobrando aula. Não. Eu sigo o que o Espírito Santo coloca no meu coração, dê de graça, que de graça recebeste, tá? Eu ganhei esse curso, então eu sinto, né, o dever de compartilhar gratuitamente também. Eu boto as aulas no YouTube e compartilho as perguntinhas, são 5 perguntinhas, não são nada difíceis, só para você mesmo fazer, participar e ser abençoado também. Isso é né, estou abençoando a vida de vocês. É um curso básico. Eu compartilho essas perguntas pelo WhatsApp, você me responde. No final do curso, você vai receber um certificado em formato PDF, que você poderá ir numa papelaria, numa gráfica, papelaria, papel, cartão, foto, qualquer 5, até não passa de R$10, você imprime, fica bonitinho, ele já vai com assinatura digital, tá? Então você poderá estar edificando espiritualmente gratuitamente através das nossas aulas na nossa plataforma de estudo da Iljan. Iljan é Igreja Levando Jesus às Nações, tá? Eu desejo boa aula para vocês, tá? E vamos orar. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, agradeço por mais essa aula, a quarta aula de Teologia Pastoral, do qual estaremos ministrando sobre a vida do teu filho e da tua filha com a permissão e direção do teu Espírito Santo. Que o professor seja o Senhor e todos nós os alunos. Pedimos que o teu Espírito Santo fale conosco e através de nós. Prepare a terra do nosso coração, nos dê sabedoria e entendimento, não da letra, mas do Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas, hoje nós vamos falar sobre profeta no Novo Testamento. Qual a diferença entre dons de profecia, dom espiritual, dom ministerial? Vamos surfar um pouquinho sobre esse tema, amém? Em Lucas, capítulo 16, versículo 16, Jesus disse que a lei e os profetas duram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. Isso não significa que o ofício profético, como ministério, não tenha continuidade, mas que aquele que anuncia a vinda do Messias teve seu cumprimento com o ministério de João Batista. E agora o reino de Deus é anunciado. João foi chamado e comissionado a dizer ao povo que aquele que os profetas anunciavam chegou. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 2, do 2 ao 11. Também se encontra em João capítulo 1, versículo 29. João foi o homem que Deus utilizou para intermediar a vinda do Messias com o anúncio da vinda do reino de Deus, como também foi o primeiro profeta do Novo Testamento. Jesus não só o chamou de profeta, mas muito mais do que profeta. Leia Mateus, capítulo 1 e versículo 9. Isso por causa do ministério de João Batista, que era pregado o caminho do Senhor e a vinda do Messias. Lucas, capítulo 1, versículo de 76 ao 80, repito Lucas, capítulo 1, versículo do 76 ao 80. Qual a diferença entre os dons de profecia, dom espiritual, dom ministerial
e dom profético. Qual a diferença entre o dom de profecia, que é o dom espiritual, e o dom ministerial, ministério profético? A diferença entre essas duas coisas é muito grande. É tal como um adolescente de 15 anos entregar uma mensagem profética na igreja e um pastor de 70 anos de idade com 40 anos de ministério entregar uma mensagem de ensino para a igreja. Todas as duas coisas são de Deus, mas cada um é assunto de acordo com a sua capacidade. O adolescente, que profetiza, pode ser chamado de profeta ou que profetiza pelo dom de profecia, mas nunca de ministro. Profetizar pelo dom espiritual, dom de profecia, a pessoa pode profetizar na hora da conversão, se receber o batismo com o Espírito Santo. Leia Atos, capítulo 19, versículo 6. Dom de profecia pode ser buscado. Leia 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. O ministro já é chamado. Leia Hebreus, capítulo 5, versículo 4. Deus chama o homem, capacita-o e o dá à igreja. E isso não acontece de repente. Há um preparo pelo dom espiritual. Não veja 12:28 de 1 Coríntios, o termo "e a um pôs Deus na igreja". Um significa que não são muitos, muito menos todos. Agora veja Efésios, capítulo 4 e versículo 11. E ele deu uns, olha o plural, uns para e outros. Uns e outros diz que não são muitos, nem todos. Uns e outros. Agora volte e olhe o outro termo de 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 28. Pois em Efésios, capítulo 4, versículo 11, deu. Pois ou deu para. Esse termo singulariza e identifica uma atividade especial. Enquanto aquele é uma manifestação, esse daqui é um dote de capacidade. Aquele é de exercício esporádico. Pode ser manifesto na vida de uma pessoa de uma única vez. Esse aqui é da atividade constante, é de atividade constante. O dom espiritual edifica, exorta e consola. O dom ministerial faz tudo isso e ainda ensina. O dom espiritual depende do dom ministerial. O ministro ensina o portador do dom espiritual como ele deve proceder. É o caso de Paulo ensinando aos coríntios. Repito, dom espiritual edifica, exorta e consola. Já o dom ministerial faz tudo isso e ainda ensina. O dom espiritual depende do dom ministerial. O ministro é quem ensina o portador do dom espiritual como ele deve proceder. É o caso de Paulo, ou seja, Paulo com o dom ministerial, ensinando a igreja de Coríntios, os coríntios, que com dom espiritual, o que eles deveriam fazer. O dom espiritual recebe
a mensagem de Deus e transmite à igreja. O dom ministerial interpreta a palavra escrita, como também os mistérios espirituais. No dom espiritual, Deus usa o elemento fonador do profeta. Deus dá a mensagem pronta e o profeta só fala. Já no dom ministerial, Deus usa a mente do profeta para compreender o mistério interpretado e transmitir o ensino. O dom espiritual precisa de mensagem falada por Deus. O dom ministerial trabalha com uma mensagem que Deus já falou, a palavra escrita, além de receber mensagens e revelações da parte de Deus. Evangelista. O evangelista significa proclamador de boas novas ou que leva o evangelho. Jesus, o evangelista. Jesus desenvolveu o ministério evangelístico com muita eficiência. Seu ministério foi predito em Isaías, capítulo 61, versículo de 1 a 3. Isaías 61, versículo de 1 a 3. Também Lucas, capítulo 4, versículo 18 a 19. Lucas 4, 18 a 19. Jesus foi o pregador de boas novas do ano aceitável do Senhor. A pregação de Jesus consistia na libertação da alma pela salvação, a libertação do corpo pela cura, como também a libertação do espírito pela expulsão dos demônios. Atos 10, 38, Atos capítulo 10, versículo 38. Textos que falam da pregação de Jesus acompanham milagres. Mateus capítulo 9, versículo 35, Marcos capítulo 1, versículo de 34 a 38, repetindo. Mateus capítulo 9, versículo 35 e Marcos capítulo 1, versículo de 34 ao 38. Poder de atração. O povo para pelo menos tocar nas suas vestes. Marcos capítulo 6, versículo 56. Vinha multidões em busca dele. Mateus capítulo 15, versículo de 30 a 31. O povo vinha de todas as partes. Marcos capítulo 1, versículo 45. O povo vinha a ele pela manhã. Lucas capítulo 21, versículo 38. A motivação do seu ministério, o amor e compaixão eram as atitudes que motivavam a Jesus para pregar às multidões. Ele ia pela cidade e aldeia pregando o evangelho. Lucas capítulo 8, versículo 1, falava a um durante a noite. João capítulo 3, versículo de 1 a 15, a outro falava junto ao almoço. João capítulo 4, versículo 30. O dom, para encerrar essa aula de hoje, o dom de evangelista. O termo evangelista se encontra 3 vezes na Bíblia. Filipe, o evangelista, em Atos capítulo 21, versículo 8. Ele deu a uns para evangelista. Efésios capítulo 4, versículo 11, faze a obra de um evangelista. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Observe, um homem, um dom, um trabalho de evangelista. Filipe, um evangelista. Filipe não foi ordenado ao ministério como se faz hoje.
Sua promoção foi resultado de perseguição. Leia Atos, capítulo 8, versículo de 1 a 5. Atos, capítulo 8, versículo de 1 a 5. Isso se acrescentou o fervente amor que tinha pelas almas, o que levou a pregar em Samaria, logo em Etíope e depois em Azoto. Leia Atos, capítulo 8, versículo de 30 a 40. Atos, capítulo 8, versículo 30 a 40. Com Filipe, aprendemos duas coisas. Evangelista é movido pelo Espírito Santo. A vocação divina o inspira. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Evangelista, ainda que seja usado por Deus para abrir trabalhos, novas igrejas, não tem por isso direito de se julgar independente do ministério. Os apóstolos foram comunicado do trabalho de Samaria. Atos capítulo 8, versículo 14, repito Atos, capítulo 8, versículo 14. Foram enviados para a cidade de Samaria os apóstolos Pedro e João para orar pelo irmão e doutrinar a nova igreja em Samaria. Próxima aula de teologia pastoral, nós estaremos ministrando Não, aqui a gente já estudou, né? Nós vamos estar trazendo para você, acho que é isso mesmo, requisito para uma apostolado. Não, trabalho de um evangelista, o dom de pastor, a dupla função do pastor, as qualidades do pastor, com referências bíblicas, mestre, tá? Fazer compreender, ilustrar a verdade. Yahar, direcionar, ensinar, dar direção. Lamad, ensinar. Shakal, fazer, agir sabiamente, influenciar o comprometimento. E dentre outras informações aqui que você vai receber na próxima aula, encerrando com o professor do Novo Testamento, que será a nossa quinta aula, tá bom? Então vamos ficar por aqui, terminando a aula de hoje, que é a aula de número 4. Deus abençoe, a paz do Senhor. Até lá!